Canal agora de entrevistas, tá? Que é o do JB Que ótimo, Online. que ótimo. E eu gostaria apenas que você se apresentasse, tá? Falasse seu nome, né? Falasse sua profissão, né? E o que você desejar falar aí pro público. Ok. Então, meu nome é Tatiana Oliveira Tavares, eu sou psicóloga clínica, estou terminando a especialização em neuropsicologia, tenho especialização em psicologia clínica, psicologia da sexualidade também, estou fazendo essa especialização, e formação em mindfulness, que é a atenção concentrada, que é trabalhos de meditação, a minha área de abordagem é a Gestalt terapia, junto com a TCC em alguns pontos pontuais também. Acredito que a psicologia em si ela engloba vários aspectos, não só alguns. E tenho 29 anos de idade e estou aí completando quase o meu 5º ano na profissão. Infelizmente, não é de um tema que a gente queria abordar, mas, bom, a gente tem que achar alguma alternativa aí para poder levar para os leitores, né? Levar para as pessoas que seguem o JNB, o Jornal Nosso Bairro, e também para a sociedade de forma geral, algumas alternativas que a gente pode fazer para minimizar os impactos aí os efeitos psicológicos, né, da pandemia, dos problemas diários somados ao isolamento social, né? Então é muito importante que a gente converse a respeito disso para poder falar para as pessoas que elas não estão sozinhas, apesar de estarem sozinhas, na verdade. Tá todo mundo no mesmo barco. E eu queria começar para entender, como a gente não tem certeza de quanto tempo que a gente vai ficar, o que vai acontecer pela frente, quais são os principais impactos na saúde mental das pessoas e quando que isso começa a acontecer de fato em relação ao isolamento social. Boa tarde, Caetano, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, que é uma honra. Tudo que a gente vai falar aqui agora, a gente tem que tomar como a ideia do consciente coletivo, né? A gente não está falando de casos individuais isolados. Então, todos os impactos que eu for falar aqui podem acometer uma boa parte das pessoas. Algumas pessoas podem não passar por isso ou podem acentuar as informações que eu vou passar. Um dos impactos que pode acontecer devido à quantidade do isolamento social é a melancolia. As pessoas estarem mais predispostas a sentimentos mais voltados à tristeza, melancolia, a solidão. Então, o impacto da saúde mental, da falta do afeto físico, o que pode causar é a melancolia. Mas na questão biológica também, isso falando da mente na questão biológica, a delimitação de locomoção pode trazer estresse. As pessoas podem ficar estressadas por estarem com o seu espaço de se locomover limitado. Então, a gente vai ter aí uma boa parte da sociedade ansiosa, estressada e melancólica. Esses são os impactos negativos em relação a isso. Mas não é só de impactos negativos que a gente também vai ter. Nós temos também impactos positivos que podem trazer, né, se todo mundo estiver disposto a se concentrar neste momento, é a autopercepção, o autoconhecimento. É saber os seus limites, saber se organizar. Esse tempo está pedindo organização. Então, a gente tem todos esses impactos aí, no geral, no consciente coletivo. Além Respondi? Sim. Além da questão da pandemia, a questão do isolamento, tem também a mudança muito radical, né? Ou seja, até pouco tempo atrás, na nossa empresa, a gente estava programando a passar um mês e aí fazer rodízio entre as pessoas, vir preparado para o trabalho com máscara, alguma coisa nesse sentido, mas de uma forma gradual. Mas de repente, vamos dizer, a sensação de pânico, a sensação de medo fez com que as empresas todas parassem de uma vez e também por força de lei também aqui no Distrito Federal. Além que abalos essa mudança radical pode trazer, isso pode ligar alguma válvula relacionada à síndrome do pânico ou depressão nesse sentido? Sim. Nesse momento, eu acho que é um ponto mais sensível, principalmente para gestores, né? Porque os gestores estão sofrendo as pressões sociais,
as pressões também internas, né, dos colaboradores, de manter todo mundo com saúde, a questão do impacto que o ambiente pode gerar na saúde das pessoas. E ligado à síndrome do pânico, ou ataque de pânico, crises de ansiedade, esse momento ele está mais propício para isso sim. Porque nós estamos num momento em que nós estamos vivendo para apagar fogo. Então, é como se nós estivéssemos todos num geral, num sentimento de pisca-alerta. Tudo está muito assim, tudo está muito sensível. Então, para quem tem suscetibilidade à síndrome do pânico, a crises de ansiedade, até a depressão, quem não tem suscetibilidade também pode sim ocasionar neste momento. Não é um momento tão bom mentalmente falando. Tudo está cooperando para que todas as pressões externas estão cooperando para que as pessoas se sintam muito mais vulneráveis nos acometimentos mentais e psicológicos. Mas é possível a gente se adaptar ao isolamento social? Mas e se não for, que tipo de coisa que a gente pode fazer para minimizar os seus impactos? Assim, há uma possibilidade de adaptação ao isolamento. É claro que o novo assusta. Então, os primeiros momentos alguns podem aceitar bem. Nós temos aí dois grupos, né? Aqueles que vão aceitar bem o isolamento de início, aqueles que não vão aceitar o isolamento bem inicialmente. Então, mas aí depois consegue se adaptar. E aqueles que aceitaram de início, no momento que chegar mais para frente, pode se sentir um pouco mais tedioso, e aí pode se sentir mal. Mas há possibilidade de adaptação. O que a psicologia, o que os médicos, não só a psicologia, mas a área da saúde, tem trabalhado para esse bem-estar? É que as pessoas elas mantenham rotinas saudáveis. Então, a gente vê na internet incentivos tanto de cursos, tanto de atividades físicas que você pode realizar dentro de casa. Isso tudo é para promover a adaptação. Então, assim, quem tem uma rotina de sair, trabalho, academia, faculdade, que essa rotina ela não seja alterada no sentido psicológico, né, e mental. Mas é claro que no sentido de deslocamento ela vai ser alterada. Mas que a pessoa mantenha essa rotina. Que ela não faça do isolamento também um período apenas de estagnado, não? Um período estagnado. Mas que ela mantenha as suas atividades no decorrer do dia. Mas o ócio aí também não seria positivo? Com certeza. A gente tem que... assim, as pessoas elas tendem a levar muito pro 8 e 80. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, o ócio, ele faz parte da nossa vida. Não só no período de quarentena. A gente tem que valorizar também os momentos de lazer. O ócio, no caso, pode ser um descanso, pode ser um filme, pode ser uma leitura que esteja agradável. Isso sim também tem que fazer parte, principalmente nessa época. Dentro do setting terapêutico, eu sempre falo que são pontos de luz. Pontos em que a gente consegue iluminar o nosso dia, alienar um pouco desse momento tão estressor e dar uma relaxada. Porque se a gente não equilibrar essa rotina entre atividades, né, produtividade e relaxamento e o lazer, a gente realmente não consegue não consegue se adaptar tão bem diante dos fatos que são tão instáveis. A gente está num momento de incerteza muito grande. Para quem tem filhos hoje, a tarefa de manter um isolamento social se mostra ainda mais difícil, né? Por conta dos diversos papéis que você vai ter que assumir nisso daí. Né? Ou seja, você vai ter que ser pai, ser mãe, você vai ter que ser disciplinador, você vai ter que cuidar dos afazeres de casa e cuidar dos afazeres do trabalho, além também de fazer um papel meio de pedagogo, né? Ou seja, ensinar o seu filho e explicar para ele tudo o que está acontecendo. E nesse sentido eu queria saber qual é a melhor forma que a gente pode explicar para as crianças para que elas entendam e não sofram com medo ou pânico desse problema, para que eles entendam e continuem e tenham mais tranquilidade no lar, por exemplo. A melhor forma para lidar com crianças sempre é o lúdico. Então, trazer formas lúdicas para você explicar a situação. As crianças elas não estão alheias à realidade, principalmente os mais velhos, crianças que têm acesso à internet, então elas não estão alheias à situação. Trazer isso de forma lúdica é muito importante. Para os mais novos, é muito bom explicar
de uma forma atenuada, eu aconselho assim, explicar que existe uma doença, que a criança pode, que tem uma doença que está acontecendo, as pessoas estão adoecendo e que por isso a família está em casa neste momento, mas sempre trazendo o lúdico. Existem materiais em vários portais reconhecidos, né? Aham. Vários portais que têm uma fidedignidade muito boa, que já tem uma cartilhazinha para explicar para as crianças o que é o coronavírus, né, o Covid-19, o que é a pandemia e o porquê que eu estou em casa. Em relação a explicar a doença, é sempre tentar amenizar o impacto. A gente não quer passar medo para as crianças, a gente não quer que as crianças estejam ansiosas. Então, explicar de uma forma tranquila, coesa, mas que sempre trazendo lúdico, sempre trazendo a informação com certa positividade. A gente está para esclarecer. O pai ele tem que entender que o pai, a mãe, os tios, os avós, quem é o responsável por essa criança, tem que entender que o momento é de esclarecimento e não de alarmar a criança. Uhum. Então, a ideia é, opte pelo lúdico, tente esclarecer ao invés de alarmar. Uhum. Em relação às atividades, aqueles que estão com crianças em casa, tendo que coordenar suas rotinas de trabalho com as crianças, é ideal, sim, separar um tempo, é o que eu falei. Organização. Uhum. Nesse momento, a gente está pedindo, nesse momento, pede uma resistência mental e uma resiliência mental muito grande, que é a capacidade de se refazer mentalmente. Uhum. Então, organizar tempos. É interessante, sim, gastar tempo com a criança. Não só gastar tempo de lazer, a criança também precisa de rotina. Então, assim, se a criança já tinha uma rotina de estudos, mantenha a rotina de estudos dela. E tem um momento de lazer, não alterem esses horários. Tentar sempre coordenar para que a criança também não se sinta solta. Para que ela não se sinta, porque aí, para a criança se readaptar à rotina, quando tudo voltar ao normal, e eu acredito que vai voltar ao normal, para a criança se readaptar a essa rotina, é importante que a gente mantenha a rotina da criança. Uhum. Horário de dormir, horário de comer, tudo isso tem que manter sempre, segue vida normal. Ah, legal. Agora, ainda no assunto dentro de casa, agora a gente vê boatos aí, piadas na internet de que homens e mulheres, que o índice de separação vai aumentar nesse período. Eu queria entender se a psicologia trata de formas distintas, homens e mulheres, principalmente nesse período de isolamento social, ou é um padrão, ou é uma forma de tratamento única? Nós temos alguns aspectos, né, até neurológicos, que trazem algumas diferenças, e eu não digo neurológico no sentido de cérebro, todos nós somos iguais. Aí, no caso, eu não diria de gênero, eu diria de personalidades. Tem tido, né, essa brincadeira mesmo de, poxa, agora eu vou ficar tanto tempo com meu marido, o que é que vai acontecer? Em relação a aspectos, são de personalidades. Pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida se sentem muito ansiosas diante do confinamento. Pessoas que têm uma personalidade muito mais introvertida vão se sentir muito mais incômodas pela aglomeração. Então, não seria bem de gênero, mas seria de personalidade. Então, e é claro que num casamento a gente junta todas as características contrárias possíveis. As pessoas brincam que você casa meio que com o seu oposto. Então, estar com essas duas pessoas num ambiente só pode causar um estranhamento, sim. Então, nesse momento é começar a... Pode falar. O ideal seria que fossem, quanto mais parecidos, melhores para viver no isolamento social? Não quanto mais parecido, melhor. Mas que quanto mais adaptáveis. Né? Uhum. Entender que existem diferenças. Porque é igual, uma característica mais introvertida vai se sentir mais ansioso, tem que começar a entender que eu tenho um parceiro muito mais introvertido, muito mais fechado, eu tenho que dar esse crédito da reclusão da pessoa também. Uhum. Eu acho que o que vai causar mais estranhamento não é nem a questão do isolamento em si, mas é o respeito de limites. Uhum. Então, nesse momento, é entender o limite de cada um nesse momento. E também a questão da flexibilidade, cada um cede de um lado, né? Senão não dá certo. Né? Isso. Bom, certo. Bom, a gente está passando por um momento, todos nós estamos passando por um momento difícil, né?
onde nós estamos sendo bombardeados aí na internet, por amigos, familiares, com informações sobre o corona, sobre a pandemia. Está sendo criada aí uma divisão entre pessoas que acreditam que tem que ter um isolamento total e outras pessoas que acreditam que tem que ser um parcial ou não haver isolamento. O que eu queria entender é o seguinte: o que a gente tem que evitar de ações que a gente faça no dia a dia, nesse momento, para sofrer menos a respeito desse problema. Como, por exemplo, a busca incessante por informação sobre o corona, sobre o problema, etc. Como é que você vê essa relação aí? Eu já vou falar de uma realidade de setting terapêutico, né, a terapia. E como eu trago cada paciente a questão. Eu sempre peço para que os pacientes, aqueles que têm a possibilidade de filtrar as informações, de selecionar horários para que isso aconteça, que façam. O ideal a gente não pode passar 24 horas ou 12 horas do nosso dia em volta desse mesmo tema, dessa temática. Sempre peço para checar em portais mais confiáveis, procurar informações que tenham, de fato, uma certa apuração. Então, tem horários em redação que você tem um resumo de tudo que aconteceu. Tem gente que já está colocando marcador de alerta para cada novidade que acontece. Isso vai gerando mais ansiedade, vai trazendo mais angústia, mais medo e mais estresse. Então, nesse momento, acho que todo mundo tem que aprender a filtrar os meios de informação. Nós estamos vivendo numa sociedade em que a informação ela é flash. É tudo muito fast e flash. Então, tudo muito rápido. Tem que aprender a filtrar e a selecionar, de fato, o que a gente vai ver e quais são os horários que a gente vai ver. Para aqueles que não trabalham diretamente com a informação, seria interessante selecionar horários, selecionar momentos, não ficar ligado na televisão, em portais o dia inteiro, mas saber o momento em que eu vou ler, saber a informação que eu vou ler, porque nós estamos vivendo uma crise que ela está ramificando para a política e para a economia. Então, todos os debates estão passando por esse assunto. Então, o ideal vamos tentar equilibrar a quantidade de acesso, a quantidade de informação que a gente está recebendo. Certo. Você falou uma coisa interessante, né? A politização da questão da pandemia, né? Isso é um tema que vem desde a época de 2018, na época das eleições e tal, e tem se agravado cada vez mais. Mas não vamos entrar em política, porque entrar em política não dá certo, né? A gente não chega a nenhuma conclusão. O que a gente pode fazer no dia a dia? Aí eu estou falando em termos práticos, para manter a cabeça sadia, entendeu? Que recomendações psicológicas, né, do meio psicológico, você poderia dar para que as pessoas mantenham uma saúde mental equilibrada ou minimizem esses impactos, diminuam esses impactos aí para a saúde mental das pessoas? Que recomendações você daria para que as pessoas diminuam os impactos do coronavírus, da pandemia, do medo na vida das pessoas? A primeira recomendação é não se colocar numa situação de estresse. O que é não se colocar numa situação de estresse? É não ficar rodeando exatamente sempre no mesmo tema, que é o que a gente já havia abordado anteriormente. Então, esse é o passo, né, é o passo principal. Não ficar rodeando sempre o mesmo tema. Existem outras coisas no mundo, para além do Covid-19. Então, tentar não ficar girando em torno desse mesmo tema, manter uma organização, uma organização diária, que eu digo de rotina. É claro que a gente tem que aprender a não se sabotar. Nesse momento, a gente também tem os sabotadores, que são aqueles que têm dificuldade de acordar 8 horas da manhã, aí fala, não, como eu estou em casa, eu vou colocar para acordar 6 horas da manhã. Se você não tem facilidade para acordar cedo, e se essa não é a sua rotina natural, você vai se sabotar, você vai se estressar, vai gerar procrastinação, que gera frustração. Então, é literalmente adaptar a sua rotina de uma forma saudável, a prática de exercícios físicos, ter momentos de lazer. Neste momento, é procurar opções
para que você não gire em torno só do pensamento de que eu estou isolado, de que está tendo uma pandemia, de que as pessoas estão morrendo, sabe? Trazer a mente para outras coisas, porque existem outras coisas acontecendo no mundo além dessa pandemia. Uhum. Então, o ideal é que as pessoas se adaptem e tentem reorganizar de acordo com sua realidade. Uhum. Então, a minha dica é, tenham um momento, sabe? Procurem momentos certos para fazer as coisas. Não são todas as ofertas que a gente está tendo agora, porque com esse advento do Covid-19, a gente tem muita oferta de curso, muita oferta disso, muita oferta daquilo. Cuidado com as ofertas que você vai aceitar. Tem que tomar cuidado, a gente tem que filtrar. Se eu não tenho aptidão para fazer um curso de lettering, eu vou fazer por quê? Eu vou me submeter a mais uma coisa, a mais uma obrigação, por quê? Fazer um curso de matemática financeira para jornalista é ótimo. É ótimo. Aproveitar. Eu disse isso na minha... isso no meu perfil. Eu falei assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Existem cursos que estão aí gratuitos que a gente, numa certa oportunidade, não teria. Uhum. Então, aproveitar as oportunidades, mas também saber filtrar, porque não são todos os cursos que eu posso fazer. Uhum. Então, é otimização, organização e calma. Nesse momento, literalmente ter calma diante dos números. Os números assustam, sabe? Todas as informações que a gente recebe assustam. E se a gente não tiver, e eu volto a falar da resiliência mental, que é a capacidade de se refazer, de ressignificar aquilo para a minha realidade, a gente não vai ter filtro para receber tudo e todos os impactos que a gente está recebendo. Vamos supor, Tatiana, hoje está todo mundo no mesmo barco, a gente segue as recomendações de criar uma rotina, né? De conversar mais dentro de casa, de fazer práticas de esporte, lógico, a gente tem que fazer dentro do apartamento, eu, por exemplo, que moro em apartamento. Mas tudo bem, a gente está seguindo tudo à risca. Mas mesmo assim, alguma coisa não está legal, alguma coisa me incomoda e eu preciso de um suporte de um profissional. Existem programas de atendimento online? Como é que funciona isso no mundo da psicologia? Existe sim. Há 2 semanas, se eu não me engano, não vou falar com exatidão, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia de Brasília, junto com o CFP, que é o Conselho Federal, colocaram em vigor uma lei, porque eu até não me promovendo somente porque existem outros profissionais, eu já atendia na modalidade online, mas o CRP ele autorizou que os psicólogos fizessem os atendimentos online nesse momento, sem o devido cadastramento. Nós temos um cadastramento específico. A plataforma é e-psi.com.br. Lá você encontra uma gama de profissionais que podem te atender online. Nesse momento, é importante que, para quem estava na manutenção terapêutica, faça terapia. Para quem está se sentindo em sofrimento, porque, como eu falei antes, algumas pessoas podem sim adoecer neste momento, que elas procurem um atendimento. E a vantagem é que no conforto da sua casa, é um ambiente em que você pode se sentir melhor, porque é o seu ambiente de reconhecimento, e podendo fazer a manutenção terapêutica, fazendo terapia. Existe sim essa possibilidade. Repete o endereço, por favor. Não entendi. É e-psi. Tá, legal. .com.br. É o EPSI. A gente vai colocar o link para as pessoas acessarem. E vem cá, quem trabalha aí agora com home office, né? Como é meu caso, como o caso de muitos brasileiros, aqueles que podem, que têm o privilégio de trabalhar home office, né? Aqueles que não podem estão indo trabalhar e muitos aí estão com problemas de não conseguirem trabalhar, como os empreendedores pequenos, etc. Mas para quem pode trabalhar com home office, como é que ele pode evitar as armadilhas do lar, né? Do conforto do lar? Como é que ele pode se organizar mentalmente para poder garantir a sua produtividade que ele tinha antes, ou até mesmo aumentar a sua produtividade? O que você falaria nesse sentido, do ponto de vista de organização mental, para que ele possa atingir esses objetivos? Vamos lá. Aqui eu de novo vou separar 2 perfis. Porque nós temos os perfis das pessoas que têm uma tendência a serem mais acomodadas
e a gente tem o perfil das pessoas que têm uma autocobrança muito grande. Então, nesse momento, eu não tenho como trazer todo mundo para o mesmo bloco, porque eu posso causar alguns problemas nessas informações. Para as pessoas que têm uma tendência a se acomodarem mais, que o ambiente de casa é, sim, uma grande armadilha, o ideal é a rotina, a gente vai falar de rotina sempre, mas o que é? Hoje mesmo eu atendi uma paciente e a gente fez um estabelecimento de rotina. E ela tem uma rotina muito boa para trabalhar no home office. Uhum. Ela acorda, toma banho, arruma o seu local de trabalho, e aí ela delimita o seu horário de almoço, e ela sempre tem, assim, ela tem a divisão, e é o que eu falo para todos os pacientes, tem uma divisão do seu ambiente de trabalho. Aqueles que não têm condição de ter um ambiente, né, separar um escritório ou um quarto específico para estar, separem um espacinho, nem que seja mesmo no aberto, né, num conceito aberto, tenha um espaço específico para aquele trabalho. Porque, às vezes, quem quer fazer home office quer fazer no sofá. Isso é uma armadilha muito grande. Porque você está sentado no seu sofá, é aconchegante, a televisão pode estar também de frente, se você tiver televisão. As coisas podem realmente te entreter. Então, tenha um local separado, levante, mude, faça uma rotina como se estivesse indo trabalhar, tome banho, coloque uma roupa que não seja também, não é colocar uma roupa social, trabalhar em casa de roupa social, mas coloque uma roupa que não seja o pijama. Tem gente que passa o dia inteiro de pijama. Então, já tem aquela coisa de puxar mentalmente, de que eu estou só descansando. Então, cuidado com isso. Para quem tem essa tendência a ficar mais acomodado, a se dispersar muito mais, é a delimitação visual e física das suas atividades. Uhum. Então, vou entrar dentro do meu escritório e agora eu vou trabalhar. Esse é o meu ponto de trabalho. Para aqueles que têm uma autocobrança, para aqueles que são meticulosos, que são mais criteriosos, mais perfeccionistas, a gente fala de outra coisa. A gente fala do perigo da produtividade, que é literalmente o estresse e a ansiedade travestido de produtividade. Porque para os workaholics, eles tendem a ter essa noção de que eu estou em casa, então eu tenho a obrigação de produzir 300% mais do que eu produzia no ambiente de trabalho. Eu não tenho mais desculpa. E aí, o que vem por trás é ansiedade, estresse, o aumento de cortisol. A gente tem uma informaçãozinha que pega para todas as perguntas. Nós não estamos tendo exposição ao sol, principalmente aqueles que moram em apartamento, aqueles que moram em casas que não têm exposição solar. Então, a falta de vitamina D pode sim trazer também uma sensação de melancolia ou pode ocasionar também a depressão. Então, para todas essas pessoas, o ideal é se manter ativo. E para o pessoal que tem a tendência a ser muito mais acelerado, cuidado para as ilusões que você cria da sua produtividade. Você pode produzir muito mais, pode sim, mas você tem que ter um limite, sabe? Tem que se ter um limite. Porque quando a gente fala de workaholic, a gente fala de pessoas que tá dando meia-noite, 1h da manhã, e não sai do trabalho. E a falta de limitação para isso acomete tanto para acomodados que não sabem delimitar, quanto aqueles que estão trabalhando demais que não sabem delimitar. Então, essa falta de delimitação, ela pode trazer problemas mentais, sim. Problemas mentais no sentido de acometimento da saúde mental, da questão da ansiedade, do estresse. Isso tudo pode, sim, ocasionar. Pode ser um ambiente que proporcione isso. Uma coisa interessante que eu vi, uma das dicas que a gente vê bastante, né, quem vai trabalhar com home office, é passar o perfume que você usa todo dia para ir para o trabalho. Isso te dá uma sensação de que você está pronto já para poder trabalhar, né? Eu achei bem interessante, né? Eu acho que vai nessa linha que você falou, né? E vem cá, tudo bem. É o tomar banho. É o tomar banho, né? A gente falou aí várias coisas ruins desse momento, né? De problemas, de dificuldades, mas e as coisas boas? A gente pode tirar alguma coisa boa desse momento? Na sua opinião, você acha que a gente pode sair melhor do que nós entramos, que a nossa família, as relações familiares, sociais, podem ser melhoradas depois desse isolamento? Com certeza. A gente... na verdade, nós estamos tendo um advento muito grande, que são das pessoas começarem a fazer ligações para as outras pessoas. Uhum. Então,
Eu não fazia ligação para aquele amigo, né? Eu não fazia uma videochamada, eu não ligava para aquele amigo, fazia muito tempo. Aí, com a questão do isolamento, agora eu estou lá ligando para aquela pessoa, eu estou conversando com outras pessoas, eu estou interagindo, nem que seja no âmbito tecnológico, eu estou interagindo mais. E essa questão da interação, ela está começando a crescer. Não é à toa que as plataformas que antigamente eram conhecidas em ambientes corporativos estão quase virando rede social. A gente está falando do Hangouts, a gente está falando do Zoom. As pessoas estão baixando os aplicativos numa quantidade de fluxo para poder conversar coletivamente. Então, é uma questão de entender que nós somos seres relacionais. Então, a manutenção do relacionamento fraternal, familiar, amoroso, está começando a crescer. As pessoas estão começando a conversar mais. E para quem está dentro de casa, está começando a conhecer aspectos novos, né, das pessoas. Porque as crianças, elas mudam, as crianças, fases, né, então vão mudando. Então você começa a prestar atenção no seu filho, em coisas que anteriormente você não iria prestar mais atenção. Você começa a entender muito mais o seu parceiro ou a sua parceira. Isso tudo está começando a estreitar mais os laços. Agora, falando de forma individual, é um momento que chama para a gente, literalmente, trazer a autopercepção. A autopercepção e o autoconhecimento, que é o momento em que a gente conhece os nossos limites, conhece muito mais os nossos limites, conhece muito, muito mais os nossos sentimentos em relação a isso. Tem gente que não sabia, mas que detesta ficar em casa sozinho, e descobriu isso no isolamento. Tem gente que vai descobrir que eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar à mesa com a minha família, participar de uma boa refeição ao lado das pessoas que eu gosto. E é um momento de autopercepção, de descobrir limites, de reconhecer limites. Tudo isso tem um ponto positivo. Está chamando a gente para um lado mais humano, usando a tecnologia ao nosso favor, mas para um aspecto mais humano, mais humanizado. Então, isso vai acontecer ao longo desse tempo, sim. Se essas 3 semanas se perdurarem mais, as pessoas ainda vão ser mais incentivadas a manterem esse contato, a fazer essa manutenção afetivo-relacional. Legal. E me diz uma coisa, existe algum tempo na psicologia que demonstre que as pessoas podem voltar à rotina depois de um isolamento prolongado? Assim, a readaptação ao sair, ao trabalhar, ela tem um prazo. É claro que a gente tem vários artigos na Cielo, tem o Portal da Medicina também, o PMED, que fala sobre isso. A gente não tem um tempo exato, né? Mas, a modo geral, nós teríamos aí em torno de 3 dias, né, no ambiente coletivo, 3 dias para que as pessoas consigam se readaptar de novo a essa ideia. Então, seriam 3 dias úteis, até que as coisas comecem a entrar no eixo, até que tudo comece a tomar outra forma, no sentido mental mesmo. Então, coletivamente tem isso, mas a gente não tem um tempo exato para falar, né? Nós não temos um tempo cravado, que todas as pessoas vão ter em torno de 3 dias para se adaptar. Isso vai depender muito de como você encarou esse momento de isolamento. Assim, por último, eu queria tratar de um tema que eu acho que ninguém está falando muito, né? Que é a saúde das pessoas que cuidam da saúde dos outros. Dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais, não só que cuidam da saúde, mas também da segurança. Eles têm como missão aí salvar vidas, proteger a vida das pessoas, mas, no entanto, tem que proteger as suas próprias vidas, famílias, etc. Como que a psicologia vê esses profissionais que, em épocas de pandemia, em épocas de problemas na sociedade, não podem parar por conta da sua função, por conta da sua vocação? Como é que trata a cabeça, como é que fica a cabeça dessas pessoas? Essas pessoas, elas já são submetidas a um ambiente de estresse muito maior do que as outras profissões. Então, nesse momento agora, é até difícil mensurar a quantidade de carga estressora, de ansiedade que esses profissionais podem estar sendo acometidos. A psicologia, ela tem trazido a promoção da saúde
em volta de práticas saudáveis que você pode ter, tanto no ambiente de trabalho, igual a gente incentiva que os profissionais façam alongamento, que eles parem um momento para tentar esquecer um pouco, tentar aliviar a cabeça, a atenção concentrada nas ações e não pensar no que pode ser. A gente tem que, ao mesmo tempo, aplaudir esses profissionais e ter um pouco mais de compreensão com cada um deles. Então, para as pessoas, os familiares que têm profissionais de saúde, profissionais de segurança, as pessoas que não podem parar, que lidam de frente, né, nessa guerra, essas pessoas elas têm que exercer uma compreensão muito maior para cada uma dessas pessoas que estão trabalhando nesse sentido. Uhum. A psicologia ela vai incentivar o equilíbrio, o mindfulness vai trabalhar muito a meditação. Uhum. Então, são pessoas que vão requerer muito mais de meditação, equilíbrio, pontos de respiração, trabalhar a atenção concentrada e fazer a manutenção terapêutica. Para esses profissionais, a manutenção terapêutica ela é necessária. As pessoas precisam aprender a trabalhar toda essa carga de trabalho dentro de si. Porque, para quem trabalha com saúde, com segurança, boas notícias são pontos de luz. Porque as más notícias, elas sempre vêm, elas vêm num fluxo muito mais constante. Então, é saber trabalhar isso dentro de si, ressignificar todo o seu ambiente de trabalho, ressignificar o seu ambiente de lazer, trabalhar o seu momento de descanso, saber desligar um pouco das questões que estão acontecendo. Isso tudo que eu falei, para esses profissionais, tem que ser um pouco mais enfatizado mesmo. Sabe? Trabalhar a meditação, trabalhar a atenção, concentração, ter os seus momentos de ócio e lazer bem delimitados mesmo, e que esses momentos sejam reais, não sejam só eu estou parado, mas eu estou pensando no trabalho, mas tentando usar a cabeça para outras coisas, mudar um pouco a carga do que está acontecendo aí. Legal, Tatiane. Bom, obrigado pela sessão, né? É praticamente uma sessão. Eu tive primeiro, mas a gente vai repassar para as outras pessoas também. Valeu mesmo aí pelo esforço. Eu acho que você transitou muito bem aí sobre todos os pontos que a gente, pessoas comuns, sofrem durante esse